Meu nome é Ângela, eu sou médica fisiatra. Gostaria de conversar hoje a respeito de pessoas com deficiência e a sua vulnerabilidade diante da pandemia do Covid-19. Você sabia que mais de 15% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência? No Brasil, apesar das nossas estatísticas não serem muito atualizadas, esse número é um pouco maior. Cerca de 23% da população tem alguma deficiência. A deficiência coloca a pessoa numa situação de maior vulnerabilidade por uma série de fatores, inclusive socioeconômicos, culturais. As pessoas com deficiência, de forma geral, têm menor acesso à informação, menor acesso aos serviços de saúde e menor acesso a todas as situações em que ela poderia atuar de uma forma adequada. A vulnerabilidade dessas pessoas com deficiência não se dá apenas do ponto de vista de maior risco. Se a gente pensar, por exemplo, em pessoas com deficiências neuromotoras graves, tem um risco maior de ter problemas respiratórios, e isso aumenta o risco da contaminação pelo Covid. Mas não só em situações clínicas, mas também indiretamente. Informação, por exemplo, é uma das principais armas que a gente pode usar na prevenção da pandemia. E informação nem sempre chega à pessoa com deficiência como poderia. Outra questão em relação às precauções de higiene. Muitas pessoas com deficiência têm necessidade de usar equipamentos como cadeira de rodas ou muletas. E esses equipamentos, quando em contato com as outras superfícies, eles podem também ser contaminados. Daí a importância da informação e de lembrar que esses equipamentos precisam ser higienizados da mesma forma que todas as outras vestimentos, sapato, celular. Muitas vezes a pessoa com deficiência não consegue fazer essa higienização sozinha e por isso a importância da informação também para os seus cuidadores, para os seus familiares. Algumas vezes a pessoa não tem, por exemplo, capacidade de lavar as mãos de forma independente. Nessa situação também é importante que os cuidadores, os familiares possam suprir essa necessidade. Algumas medidas, por exemplo, o álcool gel pode ser mais fácil de ser utilizado, ou lencinhos umedecidos com álcool mais acessíveis para essas pessoas. O uso de máscaras é uma outra questão importante. As pessoas que não conseguem colocar a máscara sozinhas, elas precisam de ajuda e quem faz esse movimento por elas precisa tomar todos os cuidados. Então, as mãos devem ser higienizadas antes da colocação da máscara. A máscara deve ser manuseada apenas pelos cordões e todas os outros cuidados que todos nós já conhecemos bem. Em relação às crianças em especial, nós temos questões importantes a colocar. O fato, por exemplo, das escolas estarem fechadas faz com que essas crianças tenham que permanecer muito mais tempo em casa, em isolamento junto com os seus pais, seus familiares, e muitas vezes isso gera uma sobrecarga de estresse para essa família. Então, a saúde mental dessas pessoas também deve ser levada em consideração. A gente precisa lembrar que crianças com deficiências muitas vezes têm dificuldades de aprendizado, dificuldades de se expressar e o estresse de uma situação de pandemia pode fazer com que todos esses sintomas, ansiedade, depressão, irritabilidade, se tornem mais evidentes, mais acentuados.
Infelizmente, isso é notícia de jornal. Épocas de isolamento aumentam bastante o risco de violência doméstica, e isso também acontece com as crianças, especialmente com aquelas com deficiência. É importante a gente lembrar desses aspectos todos, porque, de alguma forma, a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente pode intervir de forma positiva. Saber que existe um problema pode nos ajudar a atuar de forma positiva em qualquer situação. Acho que a principal forma é através da informação, da orientação e da inclusão dessas pessoas nas situações do dia a dia que, como qualquer outra pessoa, elas também têm direito de exercer.